Estudar o português brasileiro é entender a história do Brasil. Isso porque a nossa língua, já desde o começo, ela já é pluri e multidisciplinar. Mesmo com ações de uma elite colonizadora, a gente percebe ainda hoje que a nossa língua ela adquiriu influências das mais diversas nacionalidades. Essa miscigenação que é visível no nosso cabelo, nos olhos, na cor da pele, também está na forma como a gente pensa, a gente escreve, a gente fala no Brasil. A gente vai estudar o português brasileiro, é interessante ver isso sobre 3 aspectos. Primeiro, as línguas indígenas, depois as línguas africanas, no final, as influências europeias dos demais idiomas europeus na formação do português brasileiro. É importante que a gente destaque todas as circunstâncias desse processo. Isso me faz lembrar uma provocação do professor Caetano Galindo, que eu gosto muito, uma pergunta muito crucial, que é: o português europeu e o português brasileiro são uma ou 2 línguas? No estudo da presença da cultura africana no Brasil, vale muito lembrar a observação do professor Antônio Wise. Ele vai dizer que desde o século XVI, a política do colonizador ela foi gloticida, ou seja, além de tentar esvaziar ao máximo as formas de expressões dessas pessoas, também trabalhou muito no falar delas, no léxico. Por isso, mais uma vez, citando o professor Antônio Wise, as palavras de origem africanas não são regionais, mas elas fazem parte do corpo do português brasileiro. E é muito importante que isso esteja bem destacado. Quando a gente vai estudar a influência das línguas africanas no português brasileiro, a gente sempre volta para um período da história que é triste, que é o da escravidão. Mesmo hoje, passado mais de 100 anos do período escravocrata, a gente, quando vai pensar a cultura negra no Brasil, eu gosto muito de lembrar o que o professor Gilberto Freire nos orientou. A gente não teve no Brasil a presença do negro, mas sim do escravo. E essa condição, ela vai ser muito importante para entender as influências da cultura afro no Brasil. Porque a partir dessa condição, a gente entende como está hoje e como se desenvolveu as influências africanas na nossa língua. O interesse científico pelos estudos das influências da cultura africana no Brasil é recente, cientificamente é recente. A gente pode colocar como marco fundamental desse processo o trabalho de 2 pesquisadores. Primeiro, do professor Renato Mendonça e depois do professor Jacques Raimundo. As línguas africanas hoje no nosso país, elas não são plenas. A professora Margarida Tadoni, ela é muito didática quando explica que o uso dessa língua hoje é muito restringido a cultos religiosos, principalmente. Quem faz um quadro muito elucidativo e didático também das línguas africanas em solo brasileiro é o professor Emílio Bonvini, quando ele trata dessa relação das línguas africanas com o português no primeiro momento da era colonial, português europeu. O professor coloca como 3 situações de inovações do português brasileiro em relação às línguas africanas, que são as seguintes. Primeiro, são as palavras de origem africana que chegam ao Brasil, elas mantêm seu sentido original e também o som. Em um segundo lugar, a gente tem palavras africanas que vão chegar no Brasil, só que elas já chegam sem o seu sentido original. Já foram modificadas já no processo de colonização na África. Então, quando as palavras chegam no Brasil, já chegam com um sentido totalmente novo, mesmo que mantendo o som e ainda a grafia. Em um terceiro caso, e esse é o mais curioso, são palavras que elas já chegam no Brasil sem o seu sentido original, sem a forma original como são faladas e desprovidas de qualquer vocabulário auxiliar. Então, você tem palavras que não sabia como se falava, o que significava, e são totalmente mudadas aqui em território brasileiro. É importante lembrar que a política de Portugal, ela sempre foi muito importante para eles, não misturar etnias. Então você tinha vários grupos africanos distribuídos pelo território brasileiro e eles não conversavam entre si, porque, obviamente, é mais fácil para o colonizador conseguir dominar essas pessoas. Muitos desses escravos começam a desenvolver um vocabulário, e ali se relacionando com outras línguas e o português, que vai estar muito ligado à questão econômica, de exploração, cana-de-açúcar, algodão, café e por aí vai. Existe um grupo que tende a entender as influências africanas no português brasileiro como regionais. Nós seguimos a linha do professor Antônio Wise, que entende que essas influências elas estão incorporadas no português brasileiro, de modo geral e amplo. Isso é muito nítido quando a gente começa a tratar dos exemplos, que são diversos. Tratando de alguns aspectos fonéticos, fonológicos,
A gente pode citar, por exemplo, a ditongação. Em vez de dizermos 3, a gente vai dizer 3. Em vez de dizer mês, nós dizemos mês. E isso é uma influência das línguas negro-africanas. Nós também podemos citar o processo chamado de apócope, que no Brasil se dá nos R e S nos finais de algumas palavras. O que é isso? É a supressão dessas letras. Então, em vez de dizer se Deus quiser, nós dizemos se Deus quiser. Outro processo também muito presente é a síncope do grupo ND. Síncope nada mais é do que a supressão de fonemas. Então, em vez de dizer passando, nós vamos dizer passando. Em vez de dizer comendo, nós vamos dizer comendo. Tratando de alguns aspectos morfossintáticos, nós podemos citar a supressão das marcas de plural. Então, em vez de dizer aí os velhos disseram, dizemos geralmente aí os velhos disse. Outro aspecto interessante é a repetição enfática da negativa, que também é uma influência africana. Então é muito comum a pessoa dizer isso não vale de nada, não. E agora, tratando de alguns aspectos no léxico, a gente pode citar algumas palavras muito corriqueiras no nosso dia a dia. Um exemplo muito engraçado é a palavra bunda, que vem de um dialeto que é chamado de Banto, que inclusive é o tronco linguístico de mais de 400 línguas e dialetos africanos. A gente também tem a palavra babaca, que em seu habitat natural, entre aspas, ela tem um sentido a ver com a bananeira. No Brasil é que perde esse sentido, né? Ele é trocado e hoje é usado pejorativamente. Nós temos também a palavra caçula, que vem do quimbundo, casuli, que significa irmão mais novo, sem exceção. A palavra maconha, que vem do banto, macanha, que faz referência à droga. A gente tem a palavra umbanda, que também vem do dialeto banto, e umbanda é a religião brasileira por excelência, né? Que tem todo um sincretismo religioso com várias religiões do Brasil. Outros tipos de influência que a gente pode citar das línguas negro-africanas no português brasileiro, o uso do diminutivo, indicando intensidade ou afetividade. Então é comum a gente dizer irmãzinha, tardezinha, sinhazinha. Então, para encerrar nossa conversa, a gente resgata uma fala do professor Emílio Bonvini, que é muito crucial quando diz: o que é atestado hoje no Brasil não é mais a realidade semântica de partida, mas uma semântica que é nova, que é específica do Brasil, e por isso brasileira. Então, trata-se de uma semântica que, ao mesmo tempo, é inovadora e evolutiva. Bom, se eu te perguntar que língua é falada no Brasil e você me responde português, sua resposta vai estar correta. No entanto, não vai estar completa. São diversas as línguas que existem aqui, são mais de 200 línguas indígenas registradas. Além disso, as línguas indígenas têm importantes contribuições e influências no nosso português hoje em dia. O português, por ser uma língua românica, tem a maior parte dos seus vocábulos que compõem de origem latina. O português no Brasil, inicialmente, coexistiram o léxico trazido pelos colonizadores e o léxico tupi-guarani que aqui existia. Entretanto, com o aumento do número de colonizadores, o português foi se sobrepondo à língua indígena, até tornar-se língua padrão. Apesar da língua do colonizador sobrepor a língua indígena que era aqui falada, dizer que a língua portuguesa do Brasil é o resultado de uma mistura entre a língua do colonizador, a do tupi-guarani, que aqui era falada pelos nativos, e também mais tarde pela contribuição dos imigrantes que vieram aqui. Para Bueno, a língua nativa que era aqui falada, a tupi-guarani, é a que mais influencia hoje em dia, dando nome à fauna e à flora do Brasil, a lugares e assim por diante. Com a chegada dos portugueses naquela época ao Brasil, eles se depararam com uma infinidade de plantas e animais que eles nunca tinham visto na sua vida, né? Foi com a ajuda dos nativos daquela época que eles foram mostrando e falando para eles como eles chamavam aquelas plantas, aqueles animais naquela época, né? Então, cerca de 80% da nossa fauna brasileira são com termos indígenas, sendo principalmente do Tupinambá. Existe um animal em Portugal chamado armadilho, que aqui no Brasil é conhecido como tatu. Entre outras palavras como acajá ou cajá, um fruto da cajeira do Tupi-Guarani. Temos aracaju, babaçu, barbatimão do Tupi-Guarani, boitatá, buriti, tucano e entre outros. Além de nomes de cidades, animais e plantas, existem pessoas com nomes indígenas do Brasil. Muitos nomes indígenas femininos são de origem tupi. Era natural para os indígenas atribuírem nomes
de crianças de acordo com as circunstâncias dos seus nascimentos. Por exemplo, Janaína, a origem para os pesquisadores, há duas linhas. Uma é a afro-brasileira, a partir do idioma Yorubá, em que Janaína é uma deusa, Iemanjá, e a outra é a partir do sincretismo de crenças e lendas africanas e indígenas, onde Janaína seria uma bela cabocla que teria nascido na tribo dos Muetacás, do atual estado do Espírito Santo. Outro nome é Iara. O nome Iara vem do Tupi-Guarani, que significa Senhora das Águas, ou Mãe da Água, Beleza das Águas, ou Dominadora. Tainara também, esse nome tem o mesmo étimo de Tainá, e a simbologia se aproxima do que é divino, como, por exemplo, estrela, perfeita ou iluminada. Alguns nomes masculinos de origem indígena estão relacionados ao mundo animal, a caça e outras práticas comuns indígenas. Por exemplo, Cauã, que significa gavião ou qualquer outra ave da mesma família. Caíque, que significa ave aquática, ou ainda aquele que desliza sobre as águas. Moacir é um nome popular aqui no Brasil, com quase 80 mil pessoas registradas. Ele vem do tupi, Mboá, Ira, que junta duas palavras tupis, Mboá, que significa dor ou fazer doer, e Ira, que significa sair de. Significa, então, dolorido, magoado, que vem da dor, ou o que faz doer ou ter mágoa. Jurandir é um nome indígena de origem tupi que junta elementos que quer dizer boca, abelha de mel. O sentido, então, está ligado à boca melíflua com palavras doces. Deixa seu like se você gostou do vídeo, comenta aqui o que você achou mais interessante no vídeo, as partes mais legais e o que você descobriu junto com a gente nesse vídeo. Beijão!